Oi, gente, tudo bom? Aqui é a Sara e faz muito tempo que eu não gravo um vídeo, faz assim, tipo umas 2 semanas. Pra mais, talvez. Muita coisa aconteceu, mas assim, uma das principais é que eu não estou conseguindo ler. Eu li 2 livros no começo do mês e nunca mais peguei mais nada. Então, aqui, já no dia 26 de agosto, estou pensando que eu deveria talvez começar um livro, mas também talvez selecionar livros para ler em setembro. Duas coisas estão acontecendo. Minha vida pessoal tá um caos, minha rotina mudou muito na última semana e provavelmente vai mudar mais na próxima. Então eu ainda tô me adaptando com algumas coisas, tipo, e tá tudo bem. E não é nada ruim que tá acontecendo, tá tudo muito bem. É só que com essas mudanças a leitura ficou de lado. Também tava terminando um dorama. Tava terminando um dorama no começo do mês, então eu não estava muito focada. Mas agora que eu terminei, gostaria de ler. Estou assim com vontade, só que eu tô com uma preguiça, que vocês não têm noção. Então, eu tenho aqui mais ou menos 1 hora pra gastar e resolvi que vou selecionar alguns livros, ler o primeiro capítulo deles e a partir disso eu vou selecionar as minhas leituras do mês de setembro. Acho que pode ser ótimo, já fiz isso antes e era maravilhoso. O que eu tô sentindo que eu preciso? Algo que eu sei que eu vou gostar. Então, eu tô pensando aqui que vou pegar alguma coisa de uma fantasia um pouco mais reconfortante. Tô pensando em pegar alguma coisa, talvez assim, que me prenda muito na leitura, então um livro um pouco mais curto. E talvez eu tô pensando em fazer uma releitura. Eu acho que esse tripé me ajuda bastante quando eu não tô muito afim de ler. Porque se eu ler algo que me prende, eu vou querer ler outra coisa logo depois. Mas se eu também estiver relendo, eu sei sobre o que se trata o livro, então eu sei que eu vou gostar. E um livro assim de fantasia reconfortante é sempre uma boa pedida, principalmente quando tá frio. E aqui em Curitiba, hoje pelo menos, a mínima era de 1 grau. Então, eu acho que é perfeito pra esse... É um clima perfeito, assim, pra esse tipo de livro. Ok, fiz as minhas escolhas. Pra um livro de fantasia reconfortante, peguei A Montanha das Feras, da Juliette Marillier. É um livro que parece muito grande, mas na verdade ele não é. Ele tem aqui as suas 493, é quase um calhamaço, é grandinho assim. Porém, eu achei que ele tinha ilustrações no meio. Não tem! Mas, o primeiro capítulo dele tem aqui as suas 25 páginas. Então eu vou ler. Vamos ver, né? Vamos ver. Juliette Marillier escreveu um dos meus livros favoritos, que é Dança da Floresta. Então, eu acho que... não sei o que esperar desse livro. Eu tô meio nervosa, gente. Não sei, parece que eu tô fazendo uma grande escolha. Eu tô meio... Tá. Daí, pra um livro que eu acho que vai me prender, O Fim da Eternidade. Aqui é a história de um cara que viaja no tempo pra garantir que as coisas aconteçam da forma como deve acontecer. E daí ele se apaixona por uma mulher e acaba mudando algumas coisas na história da humanidade. Parece ser bom, parece ser bom. É curtinho, tem aqui as suas 255 páginas e a letra é bem grande. Ó, o primeiro capítulo tem aqui as suas 13 páginas, o que eu acho que é tranquilinho de entrar. E daí, pro livro de uma releitura, eu escolhi Despertar, da Octavia Butler. Eu comprei no começo do ano o resto da trilogia Xenogênese, só que eu esqueci um pouco das coisas que acontecem aqui. Então eu quero reler esse livro para poder pegar os próximos. Também selecionei outras 3 categorias que normalmente dão certo quando eu tô nessa vibe. Outro livro reconfortante, mas de um gênero diferente, que é o de ficção científica, que eu peguei o terceiro livro da série dos Wayfarers, que é Os Registros Estelares de uma Notável Odisseia Espacial. Peguei um livro curto, mas que provavelmente vai me deixar incomodada. Eu gosto de livros que incomodam. Eu que nunca conheci os homens, aqui a gente vai encontrar a história de 40 mulheres que viveram aprisionadas e daí um dia elas simplesmente são libertadas e ninguém sabe o que aconteceu. E por fim, distopia.
sabe? Uma coisa assim meio fim do mundo. Gosto. Filhos da Esperança. Esse daqui é um livro que vai falar sobre a humanidade que simplesmente não tem mais filhos, até que uma mulher engravida. O primeiro capítulo desse daqui tem 14 páginas. Esse daqui não tem capítulo, mas ele tem uma quebra de texto, 3 páginas. Ai, que legal! Eu sempre falei que esse daqui é um livro que acontece antes dos outros dois, mas aqui tem um aviso, ó. Com exceção do prólogo, a linha do tempo deste livro começa durante os eventos finais de A Longa Viagem ao Pequeno Planeta Hostil, que é o primeiro da trilogia. Legal. Então, eu vou ler o prólogo, que é a exceção da regra, que vai ter, gente, 3 páginas também. Bem tranquilo. Então, eu vou fazer um chá. Vamos ler esses daqui e eu vou decidir o que vai pro mês de setembro ou não. Tenho aqui meu chá, o meu pedacinho de cinnamon roll com um creminho que derreteu demais e todos os livros que eu vou ler, o primeiro capítulo. Eu acho que aqui temos 6. Tá bom. Li o primeiro capítulo e assim, o que eu penso sobre esse livro é que ele vai ser um livro bem filosófico, sabe? Menos ficção científica do que eu imaginava. Aqui a gente é apresentado ao diário de um professor de filosofia da Universidade de Oxford que tá gravando, né, seu relato do dia 1º de janeiro de 2023. 23, 2021? Acho que 2021. De 2021. E que ele fala, assim, que a última criança que nasceu no mundo acabou de ser morta num bar, né? E ele fala, assim, que as últimas crianças nasceram há mais ou menos 25 anos atrás e que todo mundo é infértil, ninguém sabe o que tá acontecendo. E conta um pouco sobre esse processo da descoberta dessa infertilidade mundial, os avanços tecnológicos que tentaram acontecer e, tipo, as consequências da humanidade descobrir que tá chegando ao fim, né? É bem interessante, eu acho que é um livro meio filosófico demais pra esse meu momento agora, que eu não tô, assim, conseguindo prestar muito atenção. Não prestar muita atenção, acho que não tô conseguindo me prender muito na história, sabe? Eu acho que aqui eu preciso de um pouco mais de tempo pra isso. Vamos pegar... Tô indo aqui sem ordem específica, eu tô pegando simplesmente da pilha. Eu que nunca conheci os homens, da Jacqueline Harpman. Tá, aqui, como eu disse pra vocês, não tem capítulos. E, assim, é um texto bem constante. E eu não tinha entendido muito bem porquê, mas basicamente aqui a nossa protagonista, ela tá relatando o que aconteceu com ela no passado. E a gente meio que sabe disso por conta do que tá escrito aqui atrás. É uma história bem interessante, parece que vai ser bem curiosa. Porque aqui ela fala, assim, que ela tem um desejo de escrever e ela não sabe muito bem da onde que vem esse desejo, até que ela percebe, assim, que ela não é uma pessoa que lembra muito da própria história e dela vai contar a história dela pra gente. Tô curiosa porque eu tô curiosa pra saber o que acontece, sabe? Por que essas mulheres estavam presas e por que tem esse título, sabe? Eu que nunca conheci os homens. O próximo vai ser esse que eu vou ler, o prefácio, só que tem pouquíssimas páginas. Legal. Logo aqui no começo a gente já encontra uma personagem que foi mencionada no primeiro livro, que é a irmã do Ashby, que é o comandante da nave que a gente encontra no primeiro livro. E aqui a gente, nesse prefácio, primeiro capítulo, a gente encontra a irmã do Ashby, que é a Tessa, e a Aya, que é a filha dela. E... sei lá, parece legal. Mas não sei se eu tô afim. Não sei se tô afim de ler ele. Eu não sei se tô afim de ler alguma coisa, sabe? Difícil. Vamos para o fim da eternidade. Eu gostei desse daqui.
Aqui a gente tá acompanhando o técnico Harlan, que ele é um técnico de tempo. Eu ainda não peguei muito o jargão, mas basicamente ele tava viajando no tempo para uma missão de trabalho, assim. Ele tava saindo do século 575 para ir pro século dos 2456, e ele é do século 95. E daí, basicamente, o trabalho dele de técnico é ser a pessoa que informa as pessoas no tempo deles, né? Que, ó, se você fizer essa mudança aqui, pessoas que provavelmente vão ficar viciadas nisso daqui no futuro não vão ficar tão viciadas, ou vai diminuir a quantidade de pessoas viciadas. Ah, se você mexer esse objeto aqui pra cá, daqui sei lá quanto tempo vai ter alguma coisa que vai acontecer aqui e 12 pessoas vão morrer, sabe? É meio que isso. E a gente percebe que ele tá fazendo algo extraoficial, porque ele é apaixonado por uma mulher que é chamada... Ela tem um nome diferente. É Nois Lambent. Não sei falar. Mas ele aparentemente tá fazendo algumas mudanças extraoficiais com esse objetivo de proteger ela. Só que tem uma questão aqui. Eu não sei se esse livro ele tá no universo de fundação do Asimov, mas tem um nome aqui, não só Harlan, que eu conheço, mas também tem um nome aqui do sociólogo que ele encontra nesse tempo que ele tá, que é com quem ele tá discutindo essas mudanças de realidade, que é o Cantor Voy. Depois eu tenho que verificar com o Gui se realmente tá na fundação, mas eu lembro de ter visto esse nome em algum lugar. Mas é isso, fiquei empolgada com esse aqui, vou até deixar separadinho porque eu achei que bem interessante. Agora eu vou ler esse primeiro capítulo, ele é o maior primeiro capítulo que a gente tem aqui hoje. Deixa eu só verificar, são 25 páginas, mais ou menos. Então, e a letra não é assim muito grande, então vamos lá. Eu gostei. Aqui a gente vai encontrar a história da Catherine, que ela tá fugindo. Eu sinto assim que é uma história que se passa na Irlanda, na época antes da Inglaterra se tornar Inglaterra, sabe? Então aqui eles estão falando bastante sobre os avanços dos normandos. Aqui tem muitas aldeias com umas mitologias, assim, com umas superstições, assim, bem fortes. E a gente vai encontrar a Catherine que tá fugindo de um casamento arranjado depois que seu pai morreu. Era de uma época em que as meninas não podiam aprender a ler, nem a fazer nenhuma arte, nem fazer nada pelo seu próprio sustento, né? Então, ela tá fugindo em busca de ter uma vida diferente. E é bem legal, assim, eu gostei. Eu acho que eu tava precisando disso. Tem uma mitologia bem diferente. Aqui a gente já entra em contato, assim, com uma aldeia num crepúsculo, em meio a névoas, que tem medo das coisas da floresta. E eu gosto muito de histórias desse estilo, então eu acho que esse daqui, com certeza. Agora, vou partir para minha releitura do primeiro capítulo. Eu me lembro um pouco dessa história, mas eu tive que reler. Se bem que eu não sei se eu vou reler ele no físico. Eu acho que eu vou deixar ele agora para setembro, mas eu acho que eu vou tentar reler em audiobook. Porque eu lembro bastante da história, só que eu não tenho lembrança de detalhes, sabe? Eu, por exemplo, não lembro o nome da protagonista, mas eu sei mais ou menos o que acontece com ela, sabe? Então, vamos ver. Acabou que finalizando essa parte do vídeo com esses 3 livros aqui que eu escolhi para o mês de setembro. A minha releitura de Despertar, O Fim da Eternidade e A Montanha das Feras. Bem legal, tô feliz. Foi um bom experimento. Então, pessoal... Nossa, vocês estão bem tortos. Tá. Então, pessoal, de todos os livros que eu li agora, eu selecionei esses 3 agora pro mês de setembro. E eles vão fazer parzinho com outros 3 livros que eu já tinha... 4, né? Que eu já tinha pensado. Bom,
uma leve explicação. Quando eu fiz aquele meu vídeo mostrando os livros que eu tenho na estante, eu percebi que eu tenho vários desses livrinhos pequenininhos, ó, como esses daqui, ó, que eu já li, que vem acompanhado dos livros grandes do Clube de Literatura Clássica. Então eu separei para o mês de setembro 4 desses livrinhos pequenininhos, que foram os que mais me chamaram a atenção nesse momento. O primeiro é a história de dois nobres amantes, do Luigi da Porto, que veio com o livro Romeu e Julieta, do Shakespeare, que foi o livro de junho, e parece assim que é uma história como se fosse uma novela, né? Bem parecida com Romeu e Julieta, né? De dois amantes. Só que é em formato de novela, não de peça de teatro. E ele é bilíngue, então uma página tá em italiano e outra tá em português. Daí, o próximo que eu escolhi foi A Vida de Esopo, que não tava aqui quando eu mostrei pra vocês a estante, mas eu tenho um dos boxes que veio Fábulas de Esopo, e aqui veio A Vida de Esopo, que é esse escritor, assim, grego, da Grécia Antiga. Então, eu acho que aqui vai ser a vida dele. Eu não faço ideia. Daí, junto com Pais e Filhos, do Minto, junto com as peças de Chekhov que veio no último box, veio a novela de Chekhov, que é A Steppe, que parece bem interessante. Os outros são peças, obviamente, como eu disse antes, mas esse daqui é em formato de novela, né? Texto corrido, que vai contar a história de um menino que tá indo pro internato, acompanhado do seu tio e da sua mãe, e ele vai tendo várias reflexões enquanto ele olha pra fora da janela, assim, tipo, pensando, enquanto ele vê a Steppe. Parece interessante. É bem curtinho, tipo, tem 140 páginas por aí. E daí, por fim, Eureka, do Edgar Allan Poe, que também é uma novela dele, e que parece... que veio junto com a coletânea de contos, que, se não me engano, a gente recebeu em fevereiro. E parece bem interessante, assim, eu não sei sobre o que é, mas é isso, peguei. Eu tinha começado a ler alguns contos do Edgar Allan Poe antes, só que eu não sei, não dei continuidade, eu acho que ele combinava mais com outubro, então quem sabe esse daqui seja um gancho, né, para as minhas leituras de outubro. Mas então eu planejo ler estes 4 livretinhos e esses outros 3 livros grandes. A minha intenção é já tentar ouvir o audiobook de Despertar agora no começo do mês, pra, quem sabe, pegar os outros livros da série logo em seguida. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.